aproximar da câmera, porque a eu... gente precisa... Só um segundo, tá bem aqui. Desse registro, tá bom. Entidade, né? Isso. Aí aproxima assim... Isso, o outro lado agora, com outro seu lado nome. para a gente ver o nome. Obrigada. Oh, perfeito. Pablo, acho que a banca dispensa apresentações, né? Todo mundo aqui já se conhece. Então, eu vou passar para o Thiago fazer a primeira pergunta, tá bom? Perfeito. Pablo, bom dia. Fala pra gente um pouco da sua trajetória, tá? E como é que a sua trajetória você pretende, né, trazer para o seu projeto e o que de novidade você traz para esse projeto, para além do que você já aplica, né, na sua trajetória. Perfeito, perfeito. Bom, então, vamos começar. Eu já começar aqui agradecendo a todos os doutores presentes aqui nessa importante terceira fase. E, bom, iniciando aqui com a minha trajetória, eu me graduei aqui mesmo na Universidade de Brasília, entre os anos de 2014 e 2018. E, durante a graduação, me despertou muito a curiosidade acerca desse tema, que é o trabalho vocal do ator em conjunto ao movimento, né? Um trabalho imbricado dos dois. Aí eu posso citar algumas disciplinas que me marcaram bastante, foi o caso da palavra em performance, ministrada pela Suelen Vieira, a voz e a palavra na performance teatral contemporânea 1, pelo César Lignelli, os TEACs, ministrados pelo Hugo Rodas e Marcos Mota, que muito tinha também desse hibridismo das duas linguagens, e também os TEACs pela Lídia Olinto, que foi o contato mais próximo que eu tive com Grotowski aqui no departamento. Seguindo, no final da minha graduação, eu finalizei com um TCC que foi orientado pelo próprio César Lignelli, onde eu utilizava dos conceitos, dos termos que ele estudou durante as suas pesquisas, que provenientes tanto da música quanto da ecologia acústica e até cunhados por ele mesmo. E eu utilizava desses conceitos para analisar um processo criativo que eu vivi durante a minha graduação. Aí, após a minha graduação, eu posso dizer aqui que eu separei a minha trajetória em duas linhas. Uma acadêmica, onde eu segui meus estudos com Lignelli e adentrei ao grupo de estudos dele, o Vocalidade em Cena. E uma prática, digamos assim, onde eu fui realizando mais formações complementares. Nessas formações foi quando eu conheci o First Body Program, que é do Diego Borges, que é fruto, inclusive, do mestrado dele aqui no PPG-100. É um curso imersivo, onde acontece anualmente, e eu fui realizando anualmente algumas imersões como aluno, depois me aproximando, realizei anualmente algumas imersões como monitor, e mais à frente o Diego me incentivou a buscar a fonte dos conhecimentos que geraram o First Body. E aí foi quando, em 2019, eu viajei a Portugal e realizei o curso Consciência do Ator em Cena, do João Brits, do Teatro Urbano. Esse curso, inclusive, ele é objeto de estudo do meu projeto. E também realizei o curso From Ember to a Flame no Instituto Grotowski. Foi a primeira vez que tive contato com os cantos ritualísticos. E quando eu retornei desses dois cursos, eu me tornei formador, professor no First Body Program, onde eu trabalho até hoje, né, 2023, investigando e aplicando esses exercícios de voz relacionados ao movimento. Quanto seguindo a trajetória acadêmica, juntamente a Lignelli, eu adentrei aqui no PPG-100 mesmo, no mestrado, em 2020, abordando a praxis vocal de Zygmunt Molik, que foi um dos principais atores aí do Jerzy Grotowski, também fundador do Teatro Laboratório, e ele foi meio que responsável pelo trato vocal do grupo na época. Então, essa dissertação de mestrado foi bastante em cima dessa praxis do Molik, que eu tive a oportunidade, graças ao vínculo que o Lignelli possui com o Juliano Campo, de poder entrevistar o próprio Juliano Campo, que é um pesquisador que possui hoje o único livro que retrata essa praxis do Molik. Ademais, durante esse mesmo período, eu consegui publicar tanto essa entrevista como artigo científico e também realizei o artigo, juntamente a Lignelli, também realizei o artigo científico Sonoplastia, breve percursos de um conceito, juntamente a Lignelli e Guilherme Maia, onde a gente utilizou ele como um espaço de exemplificação dos conceitos que o Lignelli costuma trabalhar nas suas pesquisas ali, como foi citado aqui, da música, ecologia acústica e alguns criados por ele. Então, do que eu trago dessa trajetória, principalmente para minha pesquisa,
é a utilização como objeto de estudo. O curso o curso Consciência do Ator em Cena, do João Brits, que foi realizado em 2019, e o curso do Zygmunt Molik, chamado Voz e Corpo, que foi o que eu me aprofundei durante o mestrado. E como laboratório de pesquisa, ou seja, um lugar onde eu pretendo aplicar os possíveis exercícios e princípios metodológicos que eu estaria investigando nesses dois cursos, seria esse curso em que eu trabalho hoje em dia, que é o First Body Program, que eu acredito ser um local frutífero, né, para testagem desses exercícios e princípios metodológicos. Pablo, você já começou a trazer, então, um pouco, né, sobre como você pretende colocar, efetivar a pesquisa propriamente, né, no First Body. Eu queria entender um pouco melhor, assim, que novos cursos, né, você pretende fazer e como é que isso vai, então, se desdobrar nessa aplicação, nesse curso, quando é que você pretenderia ministrar esse curso do First Body? E a outra pergunta que eu queria te trazer também, já trazendo duas questões em uma, é em que você sente, qual é a tua contribuição particular como pesquisador na relação com essas fontes, quer dizer, o que você traz de mais singular para essa pesquisa na vocalidade, o que você já imagina agregar ou friccionar dentro da tua proposição de pesquisa e de laboratório. Perfeito. Sobre a realização de novos cursos, tenho muitas expectativas, mas também não quero deixar como uma necessidade de que o doutorado aconteça se eu precisar fazer esses cursos. Não quero que uma coisa seja necessária, tipo assim, eu não posso perder a oportunidade de escrever caso eu não consiga realizar um curso específico. Mas eu posso falar dos que já estão confirmados, por exemplo, na semana que vem a equipe inteira do First Body está indo para a Colômbia, onde a gente vai realizar a imersão lá juntamente com um outro grupo de teatro chamado Alquimia Cuerpo Voz, onde possui um integrante, fundador do grupo, que já possui uma conexão com o First Body, por já ter realizado a nossa imersão algumas vezes, e este diretor, o Esteban Ferreira, já possui também uma relação com o Diego Borges, por terem trabalhado juntos na Itália com o Thomas Richards. E esse Esteban Ferreira trabalhou por mais de um ano no grupo mesmo do Thomas Richards sobre vocalidade. No caso, assim, a pesquisa dele é específica sobre vocalidade e movimentação. Acredito que ali pode ser uma oportunidade interessante de agregar uma visão mais próxima do próprio Thomas Richards para o trabalho, né, baseado nessa ligação com o Esteban. Ademais, há também a possibilidade do ano que vem eu retornar ao curso do bando, do João Brits, uma vez que o próprio Diego estará dando aulas lá, e existe a possibilidade tanto de eu estar como aluno, como eu estar como ajudante, etc. Então, estando mais próximo do curso, podendo observar com esse olhar de pesquisador, estando ao lado do João Brits, que facilitaria a entrevista que eu estou propondo realizar com ele, acredito que também possa vir a ser benéfico. E também existem duas possibilidades, assim, uma vez eu ingressando na Europa, tanto ano que vem nessa possibilidade, quanto no mês que vem, uma vez que a gente conseguiu aprovar um FAQ Conexões para levar o First Body para a Lituânia, eu estarei próximo tanto do Juliano Campo, que também foi quem eu entrevistei no meu mestrado e quem eu pretendo entrevistar novamente agora no doutorado, e ele oferece cursos específicos sobre essa técnica de Molik e sobre outras técnicas vocais também. E estarei do lado também, na França, no caso, do Jorge Parente, que ele é o ator considerado pelo Molik ser o mestre na sua própria técnica e que possui até hoje ele segue ministrando workshops dessa técnica, juntando também com o coral que ele ministra lá na França. Então, ele já tem uma pesquisa aprofundando o trabalho do Molik por uma perspectiva mais musical. Então, acredito que existem esse tema com que eu estou abordando, a partir do que eu já vi no meu mestrado, aprofundando, eu consegui perceber que ele já possui certos momentos de fricção com outras áreas, principalmente da música, em que eu posso aprofundar agora nesse trabalho. A minha perspectiva, acredito, de estar agregando, seria a união desses diferentes cursos imersivos, embora todos sejam imersivos, no caso o First Body, o Bando e o do Molik, porém eles têm condutas, por mais parecidas que sejam, há diferenças um tanto basilares, digamos assim.
Há uma diferença bastante grande no trabalho do João Brits, que ele vem, inclusive, das artes plásticas. É um trabalho bastante estético, é um trabalho bastante objetivo, diferente do trabalho do Zygmunt Molik, que muitas vezes pode se distanciar, de certa forma, do teatro convencional, de apresentações, e se aproximar um tanto do parateatro, do grotowskiano. Mas, ao mesmo tempo, a fricção dessas duas áreas, uma mais subjetiva e uma mais objetiva, pode ser frutífera, digamos assim, eu acabar não caindo nos desafios que eu caí no meu mestrado, de se tratar puramente de um tema puramente subjetivo. Então, eu acho que essa minha visão de concatenar esses autores pode vir a ser frutífera. E quanto deixa eu já poder aproveitar aqui para falar um pouco sobre o terceiro tópico de avaliação da prova oral, quanto à relação desses temas com os temas dos debates atuais, existe um que eu gosto de me embasar bastante, que é no debate, que quando ele vem trazer o tema do teatro dos mortos, a incapturabilidade da arte teatral, a efemeridade da arte teatral e os desafios acadêmicos de se abordar uma arte tão efêmera, entra uma perspectiva, um pensamento do Juliano Campo que eu acho bastante frutífero para essa discussão, e eu não tenho certeza se ela já foi coadunada dessa forma. O Juliano Campo acredita em duas formas de transmissão de conhecimento, uma vertical e uma horizontal, onde uma transmissão de conhecimento horizontal seria um conhecimento facilmente replicável, facilmente difundido, justamente por ser replicável, um conhecimento em que eu poderia ter acesso a todo este conhecimento a partir de um livro e poderia replicar este conhecimento a partir desse livro. Enquanto que existe o conhecimento vertical, onde ele vai se embasar no Veda indiano antigo, em tribos indígenas e diversas outras sociedades culturais que não necessariamente transmitem o seu conhecimento apenas pela escrita, mas que necessitam principalmente de um cotidiano entre o mestre e o aluno, de uma transmissão oral do conhecimento, de diálogo e muitas vezes de uma transmissão prática desse conhecimento. Daí, o Juliano Campo veio criar um conceito dele chamado teatro em forma de livro, que foi justamente o que ele tentou fazer nesse livro relacionado às práticas do Molik, onde ele vai acreditar que o teatro, principalmente esse do Grotowski, do Zygmunt Molik, necessitam de diferentes acessos sobre esse tema tratado, que não apenas o escrito, uma voz única, onde apenas o autor está falando sobre esse assunto. Ele acredita que há necessidade de uma perspectiva audiovisual, tanto que ele vem trazer um CD junto com esse livro com três documentários que eu pretendo analisar agora também no doutorado. E ele vem trazer entrevistas com o próprio Zygmunt Molik na perspectiva de trazer uma segunda voz, uma perspectiva dialógica dessa escrita. Ele vem trazer acessos fotográficos também. Enquanto ele está falando de um exercício, você percebe, você vê imagens daquele exercício. Então ele vem defender que uma das formas da gente não resolver, mas encarar esses desafios da incapturabilidade do teatro seria acessá-lo de diferentes acessos, de múltiplos acessos. Eu tenho realizado essa pesquisa desde o mestrado, buscando esses múltiplos acessos, buscando uma escrita dialógica em entrevistas, buscando analisar documentários e disponibilizá-los também por links e disponibilizar as fotos, ou seja, enquanto eu estou falando de um assunto, você tem a possibilidade de assisti-lo e de visualizá-lo ao mesmo tempo. E eu acredito que isso pode ser uma das minhas contribuições para esse assunto atualmente, assim. Trazer esses múltiplos acessos e essa perspectiva do teatro em forma de livro nesse desafio do debate da incapturabilidade e efemeridade da arte teatral. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta, então, Claro. mais específica, e acho que vai na mesma direção, tá? Perfeito. Então, que eu acho que tem a ver um pouco com o que a Alice te perguntou também, que eu acho que não apareceu tanto na sua fala, em relação, assim, à questão da tua contribuição, né? Porque o que eu vejo aqui? Eu vejo no teu objetivo, ó, investigar e aplicar exercícios e princípios metodológicos de Molik e Brits em seus cursos imersivos Voz e Corpo, a consciência do ator em cena, a fim de constituir uma praxis de voz e movimento imersiva para o trabalho do ator. Ou seja, a princípio eu não consigo identificar exatamente qual seria a diferença das praxis que já existem ou da praxis que já é aplicada nesse curso que você trabalha com o Diego. Entende? Uhum. Então, agora você está falando de uma forma de transmissão específica e tal, e eu entendo que seria, digamos, uma colaboração, né?
Mas acho que é importante para a gente na banca entender o que você, de fato, vê, observa, reconhece como fragilidade dessas propostas, ou como potências dessas propostas, digamos, a partir de toda a experiência que você já vem tendo, e, digamos, o trabalho que eu faço é muito diferente do trabalho que o Juliano faz, por exemplo, ou da ideia, né, ou de uma série de questões. Então, digamos, e o César também. Digamos, estou pensando em práticas que eu conheço que são muito diferentes. Como é que você tensiona essas experiências? O que que você identifica? Aí você, Pablo, enquanto figura que tem tido todas essas experiências e que provavelmente tem um posicionamento crítico diante delas, né? Me parece que isso seria importante para a gente. Não, concordo completamente. Acho que realmente faltou na minha fala dar uma perspectiva mais prática de como é que eu vou realizar isso em relação a esses cursos. E, de fato, as questões que você já percebeu fazendo, os problemas, quais são os gatilhos, né? As coisas que você fala, cara, esse negócio aqui não poderia, ou está faltando, ou está Perfeito, cabendo. perfeito. Não sei. Então, para explanar também, assim, onde está a correlação desses cursos, né? E onde eu entro nisso. O curso do Diego, First Body, ele tem, de fato, um vínculo primordial com o curso do bando. Ele nasceu, metade dele, digamos assim, nasceu das práticas do bando e outra metade de outras experiências que o Diego teve com o Instituto Grotowski e outras pela Europa. Ou seja, a gente já tem uma linha bastante próxima. Contudo, não há a exploração dos exercícios vocais utilizados no bando ainda sendo utilizados no First Body. Então, já é uma lacuna onde eu pretendo estar atuando, mas não apenas trazendo esses exercícios do bando. Como quando eu disse, as diferenças entre esses autores ainda, apesar deles trabalharem todos com cursos imersivos, ainda há certas diferenças entre esses autores. No teatro bando, há um trabalho bastante conciso com o que eles chamam de oralidade, né, que eles vêm dividir em interioridade, oralidade e corporalidade. Ele tem um trabalho específico com oralidade, tem um trabalho específico com a palavra em si, como é dito essa palavra, como são realizados esses sons, mas tudo sempre voltado para a cena, como isso é utilizado em cena. E também tem um trabalho com outros dois professores lá, um com ritmo e outro com vícios de linguagem. Então você percebe que é um trabalho bastante prático, bastante objetivo e bastante relacionado ao teatro. Diferente do trabalho do Zygmunt Molik. Ele já vem abordar uma perspectiva, eu não gosto de usar tanto essa palavra, mas se aproxima de algo mais terapêutico. O Zygmunt Molik vem buscar um desbloqueio vocal. Uma forma de trabalhar a voz digamos assim, a partir dos seus vícios num lugar muito mais psicológico do que necessariamente apenas físico. Acredito que unir essas duas visões pode ser benéfico, uma vez que eu senti esta falta um pouco mais de trabalho mais interno, de trabalho mais psicológico, dentro da perspectiva do Brits, e ao mesmo tempo senti uma falta de objetividade no trabalho vocal de Zygmunt Molik. Digamos, falando assim fica um pouco forte, mas digamos assim, uma falta de objetividade, de metodologia mesmo, assim, muito do trabalho do Zygmunt Molik depende da visão que ele possui sobre o que ele chama de vícios no ator, em vez de ser algo de fato aplicável a qualquer tipo de trabalho de atuação, como é a forma como eu vejo o trabalho do João Brits. Então são trabalhos que eu acredito que sejam bastante antagônicos nesse sentido e que talvez possam servir de formas complementares. Contudo, entretanto, todavia, nenhum desses dois trabalhos parecem possuir uma linguagem muito apurada em termos de parâmetros vocais. Nenhum desses autores vem falar de intensidade, timbre, de forma um pouco mais aprofundada. Geralmente eles utilizam muitos dos conceitos criados por eles mesmos, que pouco resvalam nos conceitos da música, nos conceitos da ecologia acústica, que é onde a gente consegue gerar bastante conteúdo, bastante termos, bastante palavras. E aí onde entra o César Lignelli na minha pesquisa, que está como autor e também como
estaria aqui pleiteando como orientação, onde eu pretendo utilizar justamente todo esse arcabouço de conceitos que o Lignelli trabalha como uma linguagem para compreender o trabalho e essa fricção desses dois autores, digamos assim. Eu acho que talvez tenha respondido um pouco mais na linha. Se sentiu falta, eu posso falar mais também. Parece que a Sulian deu uma travada, né? Oh, meu Deus. Sim, mas eu acho que... Não, mas eu acho que foi, né? né? Respondeu a questão que ela perguntou. Ô, Pablo, eu vou fazer um comentário e uma pergunta. Claro. O meu comentário é que, pela experiência que eu tenho com o banco, né? Eu também fiz essa formação. Sim. Eu não acho que Brits seria a pessoa principal a ser entrevistada no que se refere ao trabalho com oralidade, né? Ele se apoia no trabalho de outras pessoas. Aliás, ele é um grande articulador e isso faz do curso também algo muito especial, porque ele tem essa capacidade de congregar pessoas. Então, eu acho que pensar seriamente em buscar outras pessoas para entrevistar, além dele, ele também, claro, mas também as pessoas que têm levado esse trabalho da oralidade mais na mão e da musicalidade, né? Então, o maestro, por exemplo, eu esqueci o nome dele agora, a professora de voz, que eu também esqueci o nome dela, e a Sara, que não está mais com eles, mas que por muitos anos trouxe esse trabalho de um modo primoroso. Tá, isso era um comentário. A pergunta é sobre a sua disponibilidade. Como é que está teu tempo para se dedicar ao doutorado? Cara, meu tempo está integral. Eu estou seguindo direto, assim, digamos, meu percurso na academia de TCC para mestrado para doutorado nessa velocidade, justamente para aproveitar esse momento de estabilidade que ainda estou tendo na vida. Então, quero sim dar total integridade aqui para o trabalho, estar integralmente no trabalho. E, claro, se houver a possibilidade de uma bolsa de estudos, isso alavanca ainda mais essa possibilidade de estar integralmente no trabalho, mas ainda vou buscar também, caso haja a necessidade, como sempre há necessidade de estarmos trabalhando e conciliar, mas de buscar me aprofundar mais nesses trabalhos que eu possuo que são esporádicos, mas que também são relacionados à pesquisa, como é o caso do First Body, que também já é uma fonte de renda para mim, a partir de uns anos para cá, e ele é algo mais pontual, é um trabalho em que a gente faz uma imersão de uma semana em janeiro, a gente vai fazer uma imersão agora mês que vem, depois uma imersão na outra semana, e... Opa, voltou a Sully. E dessa forma, acredito que esses trabalhos mais esporádicos podem me ajudar a manter sempre como cotidiano, como constância, doutorados. Você está mutado, Alice. Mais alguma coisa, colegas, querem trazer? Não, eu perdi um pouco, mas até onde eu escutei, eu vi que ele estava entrando no assunto e depois a gente escuta de novo. Eu escuto de novo para gravar. Está gravado aqui. Obrigada, Pablo. Então, Pablo, obrigada. Só uma coisa, se eu puder acrescentar, porque eu esqueci diga. de uma coisa importantíssima, inclusive, falar das fragilidades que eu encontro já nesse trabalho. Como, claro, né, eu venho realizando esse percurso com certa velocidade, digamos assim, do TCC para o mestrado para o doutorado, então eu tenho plena compreensão de uma certa falta de experiência de vida mesmo, mais do que experiências práticas ou teóricas, em relação a alguns temas, e quero dizer que eu estarei sempre me apoiando, sempre buscando essa ajuda, tanto na orientação quanto nos meus professores durante as aulas. E eu sinto que isso já reverbera, de certa forma, numa possível falta de autores. Eu gostaria de estar trabalhando com mais autores nesse trabalho. Eu pretendo, sim, durante os 4 anos de pesquisa, somente nos 2 anos com as disciplinas, está abordando outras perspectivas, quem sabe da sociologia, quem sabe da antropologia, filosofia, para que eu tenha autores que abordem esses temas, podendo me dar esse estofo de concepção também, esse estofo mais epistemológico em torno do assunto. Então, eu acredito que essa seja uma das fragilidades que já foi identificada e pretendo trabalhar em cima. Ok, obrigada, Pablo. Boa sorte. Valeu, Pablo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Colegas, vou ter que fazer um pipi. Tá. Por aqui, volto rapidinho.
Pablo saiu? Saiu, calma, deixa eu parar de gravar. Tá.